Nossos assinantes, cumprimento o nosso ilustre convidado, Ronaldo Mota. O Ronaldo é físico, é professor titular da Cátedra de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, participa do Colégio de Altos Estudos do nosso país, do Brasil, como pesquisador, enfim, um personagem da ciência brasileira, quem eu agradeço por sua presença. E vamos falar desse mundo novo, né, Ronaldo, com a inteligência artificial que está aí nos chocando de alguma forma pela sua peculiaridade, né? A humanidade está condenada a viver entre máquinas e robôs? Bem, primeiro, prazer enorme estar aqui e complementado pelo prazer de conversar sobre esse tema que é tão instigante e tão complexo. Eu acho que nosso destino é viver de sobressaltos. Quando eu falo nosso destino enquanto Homo sapiens, né? Mesmo falando uma história mais recente da nossa espécie, nós temos sobressaltos. Freud chamava de feridas narcísicas, que é momentos em que nós humanos temos que nos reconfigurar. No século XVI, por exemplo, quando Copérnico, né, alertou, nós humanos não éramos o centro do mundo. Universo. Nós vivíamos num planeta que girava em torno do Sol, que era uma das estrelas de várias galáxias. Não era simples, tanto que a igreja se opôs porque isso causaria um impacto psicológico, e causou, grande. Um outro momento crucial, que lembra o momento atual, é quando Darwin disse assim, nós, além disso, não somos nenhuma espécie diferenciada, somos espécie em progressão. O Homo sapiens tem 300 mil anos, né? De um universo que tem 13,8 bilhões de anos, de um sistema solar que tem 5 bilhões de anos, de uma Terra que tem 4,5 bilhões de anos. Ou seja, nós não só somos uma espécie recém-chegada, como temos uma evolução em paralelo com todas as demais espécies, com características muito especiais, obviamente. E depois disso, no começo do século XX, o próprio Freud, que chamava assim de ferida narcísica, cria mais uma. Nós mesmos não somos nós mesmos. O nosso eu, ele segmenta, né, num id inconsciente, espontâneo, um superego que define regras e normas e um ego para mediar. Quer dizer, nós somos muito mais complexos do que imaginávamos ser. E agora, Roberto, de certa forma, nós estamos num processo civilizatório cujo impacto não será menor. Quando a gente fala de homens e máquinas, nós tínhamos um pressuposto de que nós éramos, e com razão, a espécie mais desenvolvida, a espécie que usava uma linguagem sofisticada, que produzia uma ciência maravilhosa, que somos os grandes responsáveis por produzir cultura. Qual a outra espécie que produz cultura, né? Nós produzimos cultura, nós temos uma linguagem sofisticada. Começamos agora a questionar se só somos nós. Porque nós criamos entes, chamados entes da inteligência artificial, que demonstram, e isso é um tema polêmico não resolvido, em curso, mas que dão demonstrações de produzir, não respostas simples, mas em alguns momentos demonstrar a capacidade de ir além do acervo que havia sido reservado e produzido por nós. Ou seja, criar. Criar. Hoje, eu diria que na comunidade A, ninguém duvida mais da capacidade de criar. Esses entes criam. O quanto a criação deles que seguramente há marcas de ineditismo, o quanto que isso se configura em algum risco. Quer dizer, ela não responde só, ela busca outros caminhos e vai buscar outras ideias. Deixa eu dar um exemplo de xadrez. Quer dizer, uma coisa é dizer, Kasparov perde para o Deep Blue da IBM em 97. Kasparov foi de fato o maior enxadrista que nós já tivemos enquanto humanos, né? Sim. E quando ele perde, o Kasparov diz, mas eu lidei com uma máquina que tinha uma capacidade de memória que todos os jogos elas tinham armazenado e todos os possíveis lances haviam sido estudados e decodificados. Mas esse não é o ponto. O ponto de mudança, o ponto revolucionário, acontece 20 anos depois. Em 2016,
Agora, o Google produz uma máquina chamada AlphaGo e que vai enfrentar o correspondente ao Kasparov. O Go é um jogo mais sofisticado que o xadrez, chamado Licidol. Ele era imbatível, absolutamente imbatível. E quando essa máquina enfrenta o Licidol, ela já é uma máquina baseada em redes neurais. Redes neurais significa equipamentos que aprendem, não só sabem. Uma coisa é saber, que já é surpreendente. A outra é aprender continuamente. Aprender igual a pensar, não? Aprender é um instrumento fundamental para você pensar. Sem aprender, certamente você não pensa. O fato de aprender e o limite do pensar é discutível. Mas e ela ganhou do Gol? Ganhou, mas o fato de ganhar não é o ponto que eu quero chamar a atenção. É que há um chamado lance 37, onde ela faz um lance que todos os grandes mestres do Go falaram, ela errou. Nunca ninguém fez essa jogada é inconcebível, essa jogada é equivocada. Ou seja, aquele lance foi decisivo para que ele ganhasse do Licidol, e a partir daí os jogadores, os mestres, os grandes mestres do Go falaram, não, nunca ninguém havia feito. Então foge daquela ideia de que eu somente reproduzo e compilo e entendo o que foi feito antes. Ali é uma demonstração de pequena escala, mas que ela se espalhou hoje, há N outros exemplos, de que essas máquinas efetivamente criam. O que é o chamado ponto de singularidade? O ponto de singularidade tem várias definições. Eu gosto de uma definição que diz o seguinte, hoje há poucas dúvidas, ou zero, de que não há nenhum setor do conhecimento que uma máquina não conheça mais do que qualquer humano. Acho que isso ninguém discute. Há poucas dúvidas de que em determinadas tarefas as máquinas podem fazer melhor do que qualquer ser humano. Ora, mas não em todas. Quando chegarmos no momento em que todas as eventuais tarefas ou conhecimentos humanos possam ser absorvidos por diferentes máquinas de inteligência artificial, nós temos que começar a conceber a possibilidade delas se comunicarem entre si. A partir desse ponto, esses entes da inteligência artificial não só aprendem conosco, como aprendem consigo mesmo e aprendem com as outras máquinas. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Hoje nós temos redes sociais só de entes da inteligência artificial, onde elas estão trocando sabedoria, uma está ensinando a outra. Isso, em tese, pode gerar uma espiral de sabedoria, ou de conhecimento, ou de inteligência. Ou seja, a partir dali, que ainda não chegamos, todo o conhecimento e todas as tarefas realizadas por humanos estão concentradas agora num cluster de inteligências artificiais que é uma superinteligência. Então, a singularidade... Pode dominar o mundo, em tese. Dominar o mundo é uma possibilidade que sempre vai estar presente, né? É como se a gente perguntasse assim, as ogivas nucleares que nós temos podem destruir o mundo? Pode. Há muito tempo... Mas alguém precisa... Há uma diferença. A diferença é que uma inteligência artificial, ela difere de uma ogiva pelo seguinte fato, por dois motivos. Hoje, a gente é capaz de catalogar quase exatamente qual é o número de ogivas que o mundo tem. E uma ogiva não produz novas ogivas. As inteligências artificiais, elas caminham numa direção que nós não seremos capazes de descrevê-las e nem numerá-las completamente. E, o que é mais grave, Roberto, inteligências artificiais, em tese, geram filhotes com a característica de que esses filhotes sempre são mais inteligentes, mais capazes do que aqueles que a geraram. Ou seja, Ronaldo, ninguém sabe onde vai parar isso. O que a gente sabe, Roberto, assim, para não ser alarmista, é que, por enquanto, em todo o cenário que nós temos visível à frente, sempre haverá a possibilidade de nós humanos termos uma racionalidade que nos permita garantir que elas estão sob controle. Agora, nós não somos puros, ao contrário, nós humanos temos ganância, temos disputas de poder. E no caso aí são negócios, né? São negócios, quer dizer, de novo, fazendo um paralelo com os mísseis, foi possível controlar as potências nucleares, tanto que a ONU foi criada por isso,
Conselho de Segurança foi um instrumento para isso. Mas nós estávamos falando de nações que se reportam aos seus povos e se justificam se promoverem uma guerra. Agora são empresas. São empresas. Empresas se justifica para o seu board, se justifica do seu lucro líquido, do seu EBITDA. E aí é indizível aonde que nós podemos chegar. O que a gente sabe é que é possível regulá-las. A gente sabe que é possível controlá-las. Possível é, claramente possível. Só que isso depende de uma decisão política que envolva o conjunto de países. E da mesma forma... Como elas mandam nos países? Bom, mas se elas mandam nos países é porque, de alguma forma, os povos desses países, em algum momento, estão abrindo mão consciente ou inconscientemente, abriram mão de um controle e do bom exercício da política. Né? Claro. Eu prefiro o bom exercício da política do que a prática gananciosa de um board cujo interesse único, exclusivo, nem sempre assim, seja o lucro. Eu sei que você conversa, e já esteve várias vezes na Inglaterra, nos Estados Unidos, com essas grandes mentes, né? O que você mais aprende com eles ou o que eles mais te passam? Bom, uma coisa que acho que fica claro é que o tipo de dinâmica das inteligências artificiais hoje permite dizer que não há ninguém no mundo, nem o Sam Altman, nem o Elon Musk, nem o Terry Gou, que é o dono da Foxconn. Nem aquele que saiu do Google, que é o Jeffrey Hinton. Nenhum deles tem clareza e domina tudo o que está acontecendo. É de um nível de complexidade que nenhum ser humano hoje tem um controle sobre exatamente tudo o que está acontecendo e nem sequer entende, nem está informado sobre tudo. O outro lado do diapasão, o outro lado do pêndulo aqui, é dizer o seguinte: é possível todo mundo entender um pouco. Então, entre essas duas coisas, que ocorre a mediação. E a mediação é uma mediação de decisão de arbítrio. Em outras palavras, curiosamente, de política. Né? A tão difamada política é a boa política. Quer dizer, nós, seres humanos, temos que nos organizar de uma tal maneira de que alguns temas sejam tratados com uma prioridade, com uma lucidez, com uma racionalidade, que é o que está em falta no mercado. Isso, falando nisso, e o Brasil, onde é que se insere nisso? O Brasil, primeiro que ele é um país extremamente atraente porque ele dispõe do ouro das inteligências artificiais, que são os dados. Diversidade. Então, nós somos um país tremendamente diverso, etnicamente, culturalmente, né? Biologicamente. Em suma, somos um país interessante. Agora, nós temos que ser um país interessante não do ponto de vista passivo. Temos que ser um país interessante que seja ativamente participando desse processo. Até agora, a gente ainda não está. Nós somos importantes. Todas as empresas, você conversa com eles, falam, não, o Brasil é fundamental para nós. Nós somos segundo ou terceiro usuários, frequentemente, de Facebook, de WhatsApp, de Claude. Qualquer dessas grandes ferramentas, o Brasil é um país usuários, interessante. Né? Que é diferente. Mas usuários. Até porque, só para dar um padrão, Roberto, o investimento previsto em inteligência artificial neste ano de 2026 é da ordem de 2 trilhões de dólares. Daí uma pergunta simples: se o mundo está investindo 2 trilhões de dólares, quanto que o Brasil está investindo? Bom, nós temos um plano brasileiro de inteligência artificial bem feito, bem configurado, sensato, com começo, meio e fim. E lá está dito que nós vamos investir 26 bilhões de reais em 4 anos. Se esse plano for executado plenamente, uma boa hipótese, o que é zero otimismo. Perto do que você está dando de números aí. Né? Nós não estamos executando plenamente. Mas se nós o executarmos, daria por ano algo da ordem de 1 bilhão de dólares no Brasil pelo governo. Empresas nós temos muito poucas. O somatório delas pode ser mais metade disso. Isso equivale a 2.000 vezes menos do que o mundo. Nós somos responsáveis em termos de 0,05%. Agora, somos o país que tem 2,5% da população mundial,
Nós contribuímos com o PIB dessa ordem, de 2 a 2,5% do PIB mundial. Nós produzimos cientificamente, olha que coisa interessante, em termos de revistas internacionais, algo da ordem de 2%, mas nós investimos só 0,05%. É muito pouco. Muito pouco. E a inteligência humana, como é que fica nisso? Então, a inteligência humana, ela é, vamos ser claros, ela que produziu a inteligência artificial. Claro. Não há inteligência artificial brotando por si mesma. Agora, a inteligência humana, ela se mostrou extremamente talentosa, capaz de resolver grandes problemas. Século XX, Roberto, a gente começa com uma expectativa de vida de 43 anos. Terminamos o século XX com 76 anos. Em um século, graças ao saneamento básico, a penicilina, os avanços da medicina, a capacidade de produzir alimentos, as vacinas, quer dizer, a gente soube usar a inteligência humana para o bem. Não há ninguém dizendo que a gente, a priori, não pode usar a inteligência artificial para o bem. Ah, sim, a gente pode resolver problemas de saúde que eram impossíveis de ser equacionados. Sim, a medicina vai mudar completamente. A medicina vai ter surpresas e surpresas altamente positivas. A gente vai poder não só estender mais ainda o tempo de vida, como proporcionar qualidade. Nós podemos nos ver livres de trabalhos desagradáveis que ninguém quer fazer e sobrar mais tempo, em tese, para você ter atividades mais criativas. Agora, não é isso que está acontecendo de imediato. Mas isso é um cenário possível. Quem define isso? A inteligência humana. Agora, o quanto que a gente acredita na inteligência humana, o quanto que a gente acredita na bondade, na não perversidade, nós estamos num dilema. Quer dizer, não... Agora, você é professor justamente da Universidade Federal do Rio de Janeiro nessa área de inteligência artificial. O que você ensina? Então, como aprender hoje? Não basta você falar do mais avançado das inteligências artificiais. Para nós, é fundamental que você também eduque com a metodologia que também represente o que tem de mais avançado educacionalmente. Nós temos um curso que ele é gratuito, não só gratuito, como tudo que é produzido depois é disponibilizado no YouTube. E são 3 horas contínuas. E eu tenho a dizer o seguinte, no mundo em que os nossos alunos, nossos educandos, não conseguem ficar mais do que 12 minutos focados, ninguém sai antes das 3 horas. E quando termina, sob protesto às 3 horas, ali no Flamengo... São alunos especiais, então, né? O tema é especial. E não é que o professor seja especial, tem aulas que eu nem falo nada. Nós criamos aquilo que se chama uma comunidade de aprendizagem. E que quando sai dali... Estamos no Rio de Janeiro e vamos fazer uso positivo disso. Vamos todos a um boteco, ou quase todos a um boteco, e ficamos mais 3 horas. E quem assiste online reclama que não tem uma GoPro para continuar assistindo. Porque os debates, às vezes, no bar, é mais interessante ou tão interessante quanto teve sala de aula. Então, eu acho que a gente caminha numa direção de criar mesmo comunidades de aprendizagem. E o que é claro ali, o próprio nome da cátedra, que é Inteligência Artificial e Metacognição, ele reproduz essa ideia de que mais relevante do que o que você aprendeu é o estímulo a que você reflita sobre a sua própria reflexão, que você aprenda a aprender, que você seja capaz de se preparar para uma educação permanente ao longo de toda a vida. Então, eu acho que... Sim, porque, desculpa, o sujeito entra na universidade, 4 anos depois, o mundo mudou 10 vezes, né? Não sei há 4 anos. Nós ouvimos ontem um sujeito que é alto escalão da Anthropic, que está aqui no Rio de Janeiro, e ele diz assim, programar, que é algo efetivo da área, o que era 2 anos não tem nenhum paralelo com o que é hoje. 2 anos. Se em 2 anos o mundo da programação teve uma mudança tão drástica, como que eu vou imaginar um curso de computação clássico que leva 4 anos e meio? Agora, ele continua tendo sentido. Agora, eu tenho que prepará-lo sabendo que ele vai enfrentar um cenário que é indizível, é imprevisível. Ronaldo, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Voltamos a conversar com Ronaldo Mota, físico e professor da UFRJ, especialista em inteligência artificial.
Ronaldo, e essas crianças que já nascem no celular, no tablet, não brincam como a gente brincava? Vem um novo mundo por aí, né, de gente. Vem, vem. E a gente não tem clareza ainda de quais são essas consequências. Há estudos apontando que a gente caminha para um chamado déficit cognitivo. Eu não compartilho dessa ideia, não. Até porque quando falo desse déficit cognitivo, eles são mensurados por réguas que talvez sejam ultrapassadas. Se eu perguntar coisas bastante clássicas, vamos lembrar, quer dizer, nós como criança aprendíamos com toda, e continua sendo importante, as 4 operações. Tem que somar, dividir, multiplicar. Depois apareceu a régua de cálculo antes, né? A máquina de somar, a calculadora eletrônica, e aí você falou assim, mas não tem mais sentido educar para... Tem sentido educar. Esse esforço que a gente faz, ele é fundamental para desenvolver nossa capacidade de pensar continuamente. Da mesma forma que não é porque eu posso obter imediatamente no LLM, que são os Large Language Models, que o mais conhecido é o ChatGPT, mas tem infinitos hoje, não é porque eu sou capaz de pedir a ele que tantos caracteres você me gere um texto, e ele gera de boa qualidade, continua mais importante do que nunca a capacidade de você saber escrever um texto complexo, saber ler e interpretar um texto complexo. Mas essa decisão, de novo, Roberto, é nossa. Quer dizer, a gente não pode culpar as crianças. É uma decisão política, de política educacional, de política familiar. Claro que é comum os pais falarem, mas eu não consigo controlar. A tendência é muito forte mesmo das crianças se apegarem às telas. Por exemplo, o celular na escola, como é que você vê? Eu tenho um posicionamento complicado, porque ao mesmo tempo que eu acho correto que você controle o uso de celular, sem o que você não consegue o mínimo de disciplina para ministrar, mas eu me preocupo que a gente tenha o mesmo comportamento que a Finlândia, a Suécia, a Holanda, onde em todas as residências você tem uma abundância digital, você tem pais e mães que têm cultura digital suficiente. No Brasil, vamos ser claros, a população mais pobre sequer tem internet de qualidade, ou às vezes nem tem internet, não tem nenhum outro aparelho em casa que não seja compartilhar um smartphone. A escola no Brasil não pode se dar o luxo de não ser a principal responsável pela educação digital. Então, acho que é uma confusão indevida entre o uso disciplinado e controlado do celular com a exclusão das tecnologias digitais da sala de aula. Eu sou, no Brasil, absolutamente a favor de uma educação digital, especialmente nas escolas públicas e para as classes mais populares. É a única chance. E não há cenário possível futuro de uma pessoa que não tem um letramento digital adequado. Pelo contrário. Ronaldo, e o que mais te preocupa nesse mundo novo? Sinceramente, eu acho que a gente primeiro tem que estar com os pés fincados e entender onde é que nós estamos, geograficamente e historicamente. Esse é um princípio básico da própria metacognição. A segunda é qual é o grande desafio? Quer dizer, vamos falar daqui, sinceramente, do Brasil. O Brasil é um país que sabe fazer coisas boas e sabe fazer coisas para muitos. Qual o defeito dele? Não sabe fazer ao mesmo tempo. Não planeja. Não faz ao mesmo tempo. Quando faz coisas boas, é para poucos. E quando faz coisas para muitos, em geral, para não dizer sempre, é de má qualidade. Qual é o desafio que o Brasil tem? Coisas boas, qualidade para muitos. Na saúde, na educação, no acesso às tecnologias digitais. Isso é uma mentalidade, né? Isso é uma visão de nação. E isso não é uma questão política no sentido mais ideológico. Todo mundo ganha. Isso sequer eu estou me referindo se isso é bom para o empresário ou para o trabalhador. Isso é bom para todo mundo. Um país que pode propiciar qualidade para muitos é o começo dele procurar as soluções que todos necessitam e merecem. Os políticos, principalmente esses que são candidatos a presidente, têm noção do que é essa área? Roberto, em 1989, né, nós tivemos uma eleição que ganhou o Collor, né? Sim. Aquela eleição, se lembrar, tinha Brizola, Lula, Mário Covas, Ulisses, Roberto Freire, a Fifi. Naquele momento, se alguém levantasse essa questão assim,
o que os senhores acham da internet? Já falariam, tinham discursos bonitos, tal, mas ninguém tinha noção do tamanho da internet. Fazendo um paralelo, eu acho que hoje, se perguntar para todos eles assim, qual o impacto da IA no futuro do teu país, né? Eles farão um discurso, mas, sinceramente, eu não sei se eles têm noção do tamanho do desafio. É gigantesco. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se informa, mais isso nos assusta, nos assombra e nos ilude. Aquela velha história do só sei que nada sei. Né? Ao mesmo tempo, assim, é uma ferramenta fantástica. Você pode superar problemas que pareciam insuperáveis. Então, respondendo, né, eu gostaria que eles soubessem a dimensão do tamanho, das possibilidades e dos riscos, mas eu destacaria das possibilidades que as inteligências artificiais nos motivam a pensar nelas. Quer dizer, no final, o que nós precisamos também é de dinheiro também nisso. Né? Dinheiro. Certamente não se faz. Agora, o dinheiro também é uma decisão política, não é? Claro. Quer dizer, o Brasil, em algum momento, tomou uma decisão acertada de que nós éramos um celeiro do planeta. E somos um celeiro. Mas não foi sem dinheiro, Embrapa, sem competência. Né? Quer dizer, estava lá em Embrapa, estavam o Estado também, né? empreendedores rurais competentes que acordavam cedo, dormiam tarde. Então, nós somos um somatório, nós somos um alinhamento de planetas e acho plenamente possível. Isso é uma decisão política. É como se falasse qual é a chance desses candidatos falarem, nós temos algum ponto em comum? Por exemplo, né, tecnologias, educação, né, saúde. É blindar alguns temas e isso todos nós concordamos. Mas nós não estamos vivendo essa etapa ainda. Ronaldo, que pena que estamos terminando com tantos assuntos, tanta inteligência aí. Muito obrigado aí pela sua aula. A aula que você prazer deu. É meu, querido. Espero que a gente possa mais para frente voltar, quem sabe depois das eleições, para ver que Brasil que nós estamos construindo nessa área. Muito obrigado. Eu agradeço.